Eu não acredito. Finalmente. Isso daqui é pra parecer que foi iniciativa dela, o fato desse sofá ser instalado na sala hoje, finalmente. Só que na verdade eu que... Ai, violência, violência, violência. Só que na verdade eu que falei, Nilce, não dá. Não dá. Leon, eu estou dedicando meu tempo pra estudar pra minha prova de direção. Você sabe muito bem disso. Nilce, você não... Nilce, Eu como estou que você... saindo de casa pra dirigir. Uma vez por semana, Nilce. Mas eu tenho todo o preparativo, você não vê o que eu faço? Eu entro no Google Maps e eu fico estudando as ruas lá do roteiro. Ó, Tô estudando. Isso daqui, eu vou atualizar vocês não estão sabendo. Memoriza essa caixa, tem metade de um sofá aqui dentro. Vocês estão vendo um sofá aqui faltando a metade? Parte do sofá veio com problema. A gente já tinha instalado, entramos em contato com a loja, eles falaram, vamos mandar a outra parte. Você só deixa a parte que tá com problema desmontada, a gente vai retirar, vai coletar e vai te dar a parte nova pra você montar. Isso foi há umas 3 semanas. Ah, meu bem, tem mais de mês isso. O vídeo tá no ar, tem mais de mês. Eu tô insistindo. Tem muito tempo. Vamos fazer, Nilce, vamos fazer a Nilce. Não, hoje não. Vamos guardar pra um vídeo. Aí a gente não tá usando a sala. A gente tem a televisão aqui 8K, tá? E não tá usando. E não tá usando por quê? Porque eu também não tô vendo TV, porque eu tô estudando pra minha prova. Você tá vendo TV todo dia. Qual que é a... Nilce, olha pra mim. Você não tá vendo TV. Não. Nilce não tem vergonha nenhuma, Nilce. A Nilce, ela assiste série na Netflix o dia inteiro. Não é o dia inteiro. Olha que calúnia. Que calúnia. Nilce, você assistiu... Quanto tempo demorou pra você assistir as 4 temporadas de Castlevania? Uma semana. Eu tô pensando em pintar essa parede de verde agora. Não quero mais cinza, quero não. registrar a mesa dela. Eu não uso, gente. Ela eu tá vou pintar trabalhando essa na- parede de verde musgo. O que vocês acham? Eu posso pedir uma coisa? E rosa. Tipo a mangueira. Deixa eu decorar seu quarto pra você. Mangueira! Tá, vamos lá. Uns trabalham, outros se divertem. Às custas dos que estão trabalhando. Você com essa camisa do The Office falando esse tipo de coisa é muito engraçado. Isso daqui é mais difícil que eu tava pensando. Você tem que fazer força, mas aí o sangue vai correndo dos seus membros, você dá com a mão pra cima. E aqui é bem sem jeito mesmo. E eu coloquei só os 2 primeiros parafusos, tem mais 6 pra colocar. Ah, Brasil. Me dá mais um parafuso aí. Veja um ângulo muito bonito do Leon. O Leon tem uma orelha muito bonita. Olha que orelha linda. Ele é bonito, a orelha dele é. Se a gente um dia for pra um desses games de casal, sabe? Que você tem que estar vendado e reconhecer seu marido. Só de pegar na orelha eu vou saber quem é. Chamou de orelhudo. Não, meu bem, sua orelha é mó bonitinha. O homem tá tonto, gente. Apertar parafuso. De cabeça pra baixo, não, tontinho. Vou pegar o almofadão. Senta aqui com a cama. Senta aqui com eles. Abraça eles aqui. Eu não vou abraçar ninguém, não. Abraça, Eles não estão merecendo, não. Abraça eles. Ah, eu tô morto. Por que você tá filmando meu sovaco? Gente, isso não é coisa de gente bem, não, tá? A gente tinha uma parafusadeira elétrica, não tinha? Por que a gente não usa? Porque a gente não sabe onde tá. Sabe, tô lá na oficina. Tá carregado. Agora já foi. Não quer focar em mim, esse bicho não gosta de mim. O que não gosta de você? Agora tá, oi, cansado. Não, você tem que me ajudar aqui, ó. Gente, é só fechar o fecho. Porque ela é menor, então tem que ter nível, entendeu? Como assim? Pra encaixar aqui no zíper, só segura a parte de baixo dela aí, pra eu conseguir encaixar. Não, amor, apoia por baixo. Aí, foi. Pode tirar a mão agora. Obrigada. Olha como eu sou eficiente. Vamos ver um trequinho rapidinho. Vamos. A orelhinha, gente, que coisa fofa. Para com isso, doida. E aí, gostou do filme? Gostou? Me conta a sua experiência. Você nunca tira folga. Quanto tempo que eu não sento pra assistir alguma coisa, Nilce? Tem meses. A gente nem tinha sofá, né, meu bem? Então você não sentava mesmo. Não, nem lá em cima. Eu não vejo Netflix, a Nilce que assiste. Não vê nada, gente. Eu não vejo não nada. Tá assistindo nada. É, só isso tá é um trabalho o dia trabalhando. inteiro. Eu montei esse sofá, eu tenho essa televisão. Estou pagando Netflix todo mês. Eu falei, hoje eu vou sentar pra ver um filme. Aí eu tô passando nos filmes de ficção científica e eu vi a premissa de um filme lá de Io, que é o nome dele, Io. Em português eu não sei, a lua de Júpiter. Eu li a premissa e é com o Falcão, da Marvel. Cara, parece interessante, vou ver esse filme. Aprendi uma coisa, tá? Um ensinamento que eu vou ensinar pra vocês agora, que vai servir pra vida, Momento da tá? filosofia Pra ver, não, verdadeira. momento coach do Leon aqui. Tem um site na internet chamado Rotten Tomatoes. Tomates podres. Tomates Podres. Ele é um agregador de review de filme e série. Eles não fazem review. Eles vão na internet, em várias línguas, inclusive. Pega coisa de, tipo assim, da gente de língua espanhola, língua inglesa, tal, um monte de língua. Agrega o review que todo mundo faz de algum filme, de alguma série e coloca lá numa estatística pra você da porcentagem de gente que teve um review positivo e da porcentagem que teve um negativo. Tem tanto de críticos
profissionais quanto de audiência. Faça isso antes de ver um filme no Netflix. Faça isso se você puder, se já tiver lá a avaliação, antes de ir ver um no cinema, porque eles falam a verdade. Sabe qual que é a porcentagem de 0 a 100 do IO? Eu sei porque você me contou, meu bem. 37%. É muito baixo. Uns filmes tipo assim, sensacional, pega tipo 90% lá. Tipo assim, filme muito bom. A galera é crítica, né? A galera é crítica mesmo. Esse filme, original do Netflix, pegou 37%. Se ele pegou 37%, ele não é bom. Não vale a pena você gastar seu tempo. Eu sentei pra assistir, e eu tive que levantar e já ir gravar depois. É bem simples o que eu tenho pra dizer. Eu tenho que dizer não assista nada sem olhar no Rotten Tomatoes. Você vai perder seu tempo. O que a Netflix tá pensando quando eles fizeram aquele filme? Esse que é o problema da Netflix. Tem umas coisas muito boas lá em programação original da Netflix, mas tem uns trecos muito ruim também. Pra fazer as coisas boas, eles têm que arriscar fazer muita coisa ruim. Porque não é igual... Não, meu bem. Pra fazer uma coisa boa, tem que arriscar fazer muita coisa ruim. Tem uma coisa, um fenômeno do Netflix que você não vê nos outros serviços de streaming, que é o seguinte: um monte de gente do qual você nunca ouviu falar recebe a bolada do Netflix pra fazer uma série, pra fazer um filme, pra fazer um programa, e o treco é sensacional. Só que antes você nunca tinha ouvido falar dessa galera. Enquanto nos outros serviços de streaming, é só gente consagrada que recebe dinheiro. Quando o serviço de streaming tem a segurança de que o cara vai fazer um treco e vai prestar. Mas aí é muito cartas marcadas. Eles jogam, tipo, de uma forma muito segura. Eles não arriscam muito. Se você pegar, assim, as séries, as coisas mais arriscadas, tá tudo no Netflix, não é mesmo? O Netflix que deu pra gente O Gâmbito da Rainha, deu pra gente Stranger Things, essas coisas todas. Esse que é o tchan do Netflix. Ele dá uma grana pra galera desconhecida fazer as coisas e pode acabar sendo algo muito legal. Você tem umas coisas totalmente inesperadas, totalmente diferentes, sabe? Só que tem um problema. Pra cada uma coisa diferente que eles fazem, eles dão uma grana pra uma galera desconhecida fazer uns trecos muito ruim. E esse filme é muito ruim. Desculpa, Netflix, eu tô revoltado. Pelo menos volta a avaliação dos usuários, sabe? Pra eu não ter que abrir o Rotten Tomatoes. Aquela coisa lá de 80% compatível com o que você gosta. Não serve. Eu quero de volta a avaliação com estrela. Aí eu vejo o treco com uma estrela, que a galera com raiva de ter gastado tempo pra assistir aquilo, avaliou mal. Eu não assisto. Você salva esse meu tempo. Eu fico só pra assistir as coisas boas. Volta com a avaliação dos usuários visível, não aquela que você pede pra gente avaliar e você não mostra pra ninguém, só pra você. Porque senão eu vou ter que usar o Rotten Tomatoes pra tudo. O Rotten Tomatoes vai ser meu companion de Netflix. Seu guru de Netflix. Porque, sinceramente, não dá pra eu gastar um tempo todo num filme daquele. É o quê? 2 horas de filme? Ele tá revoltado, gente. Ele tá revoltado. Não, quem escreveu aquele... Não, ele tá revoltado. Eu adoraria ficar aqui ouvindo suas reclamações, mas eu tenho um escritório pra organizar. Que filme ruim da peste. Eu achei ruim também. Não, mas tipo assim, é ruim, mas é prepotente. Porque tem filme ruim, tipo Adam Sandler, o filme dele é ruim. Mas ele sabe que é ruim, tá? E ele respeita, entendeu? Os parâmetros da ruindade. Do objetivo do filme dele. Se você sentar pra ver um filme do Adam Sandler no Netflix, você sabe o que vai ver. Você não precisa esperar muito. Muito. Agora, eu odeio aquele filme prepotente que o cara acha que é muito mais profundo do que é. Esse filme é assim, Cinta Platão. Tem aquele final. Você não vai ver o filme, eu falo. Tem aquele final que não explica as coisas direito. Você que é pra gerar teoria. Leon. Eu não entendi. E se você não tiver entendido e estiver pagando um mico aqui no meu canal? A internet inteira não entendeu também, que todo mundo odeia aquele filme. Não faça filme prepotente. Como o meu filme é profundo, eu vou colocar um final aqui indecisivo, que não explica direito, porque é isso que a galera quer ver. E serve também para canais no YouTube. Pra quem fez aquele raio daquele Returnal no PS5 também. A indignação. Vou parar com esse negócio de final que não dá pra entender direito. Não, mas o Returnal é sacanagem, porque o tempo investido e a frustração investida é muito maior. E depois... Explica o que é o Returnal pra quem não é louco e não comprou o jogo e não assistiu. É um jogo que é um roguelike, que é um jogo basicamente que toda vez que você morre, você volta pro início. Eu não vou dar spoiler, o final não explica direito o que é, e você tem que zerar o jogo de novo pra ter o final verdadeiro. E o final verdadeiro não explica nada também! Eu não gosto de final indecisivo. Até o Dark Souls, que a história é confusa, chega no final, você sabe, eu sei como é que o treco terminou. Não é aquele treco que não explica direito. Tipo, Dark Souls 1, ou eu acendo fogo e volta a Era do Fogo, eu me mato lá no meio, ou eu deixo a nova Era das Trevas dominar. É uma escolha. Eu sei como é que termina. E é um jogo que é famoso por ter uma história confusa, mas tem uma resolução. Eu não gosto de coisa que tem final aberto. Eu gosto de teorizar pelo processo do filme ou da série. Mas chega no final, tem que ter uma conclusão. Para com essa coisa de final inconclusivo, seus cretinos. E a lição agora é... Não, sério, eu quero pegar todo cineasta que faz final inconclusivo